aí, tudo bom com você? Tudo certo? Rogério Paiva aqui do Conexão Combicast, o primeiro podcast dentro de uma Kombi, gente. E é isso mesmo. Hoje estamos dentro de uma empresa, estamos dentro de uma loja, gente. Quem diria que um podcast itinerante está dentro de uma loja, dentro de uma empresa? Olha que demais! Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Rogério Paiva, do Conexão Combicast. Você pode seguir a gente no canal do YouTube e também no Spotify. É isso mesmo. Você pode seguir a gente e no Spotify você pode compartilhar esse conteúdo pelo WhatsApp. Olha que demais! Então, se você se sentiu tocado por essa história, olha, compartilha, porque vai ser demais. Gente, é o seguinte, ó, esse nosso convidado aqui do podcast, ele tem 40 anos, mas não parece, viu? Parece ter uns 30, 35, mas tem 40 anos. Casado, muito bem casado, já 14 anos, pai de 2 filhos, pai de uma menina de 8 anos, depois ele vai falar o nome dela, vai apresentar os filhos, pai também do meninão de 3 anos. E ó, a empresa dele, em maio, vai completar 15 anos, gente. 15 anos. Ele começou carreira solo, sozinho, com vários desafios, apenas ele acreditando no sonho dele, no objetivo dele. É isso mesmo. E hoje já tem aproximadamente 18 funcionários na empresa. Ó que demais. Já gostou da história, né? Quer conhecer? Então vamos começar, vamos conversar com ele aqui, com o Walter. E aí, meu Muito legal, irmão? que prazer imenso estar com você aqui hoje, Como que você poder tá? compartilhar um pouquinho de toda essa história que vivemos. Confesso estar um pouquinho nervoso, um pouquinho com os Sério, você tá nervoso, cara? é sempre novo, né, o podcast esse é o primeiro que eu gravo, Primeiro de muitos. primeiro de muitos, assim Que espero, porque legal, realmente, cara. assim, entregar um pouco da minha história, eu tenho muito orgulho, um prazer enorme de compartilhar disso daí, e realmente esperar que vai agregar um pouquinho na vida de cada um que estiver ouvindo aí. Com certeza. Gente, é o seguinte, ó, não é à toa que a gente veio pra cá, porque o Conexão Combicast está sempre em busca de histórias de superação, histórias que vão mexer com você. Walter, chama de Valtinho, a pessoa chama Bora. você como? Valtinho, boa Valtinho? parte no Valtinho. É mesmo, É cara? Walter e Valtinho. Cara, é o seguinte, quem é você, cara? Para quem tá nos vendo agora, não conhece, né, e quem é o Valtinho, quem é o Walter? Roger, o Walter ele é um cara que gosta de desbravar coisas novas. O Aham. Walter é muito companheiro das pessoas, gosto de incentivar as pessoas, tem um lado espiritual muito forte Ai, que e legal. muito forte com famílias, valores muito fortes com família e Isso é fé. importante. Então Uhum. esse é o Walter, estou sempre pronto para tentar agregar na vida dos outros. Que legal, cara. Ô Valtinho, eh, foi fácil começar o que você tem hoje aqui, da Souza Elétricas? Foi fácil ou não? Roger, sinceramente, não vejo que foi tão difícil quanto as pessoas às vezes rotulam sua trajetória, porque eu sempre tive um propósito muito grande. Eu sempre olhei com possibilidade de fazer, então não olhei para as dificuldades. Legal, Eu acho que cara. tudo estava muito no jeito de olhar. Hoje, quando eu olho para trás, eu falo: "Não, não é possível que eu fiz determinadas coisas, não é possível que eu carreguei um produto desse numa moto, não é possível que eu carreguei tudo isso em cima de uma Fiorino", que foi onde tudo começou. Você começou com uma moto, Foi, eu comecei com uma moto, mas o eh, que que você na moto, o que que você trazia na moto? Fala um pouquinho. cara, é muito louco, porque eu chegava, vamos supor assim, no meu setor tem a infraestrutura de tubulação, eletroduto, existiam as lâmpadas também muito grandes, 2,40 m, eletroduto com 3 metros. Então eram itens que você carregava, assim, que hoje eu não faço ideia de como eu carregava aquilo na moto, Na velho, moto? numa moto. Caraca, velho. Então assim, no início eu tinha uma Fiorino e uma moto para fazer toda essa logística. Como você citou, trabalhava sozinho. Sozinho, só você? Sozinho. Inicialmente sozinho, não foi bem sozinho, eu tive muito apoio da minha atual esposa, Ah, que que na época era minha legal. namorada ainda, Olha que então ela me bacana. Então ajudou. ela tá desde o início, dessa história sua. Sim, desde sempre, nós começamos a namorar, eu com 17, ela com 15 anos. Caramba,
que Então, legal, assim, a cara. nossa história, já vem de toda uma vida. Eu iniciei, na verdade, quando eu namorava com ela, eu tinha uma distribuidora de água. Ah, então você começou com uma Vamos lá, distribuidora deixa eu de áudio. voltar um pouquinho na Você história para você contextualizar você talvez começou melhor. vamos lá, você começou com uma distribuidora Muito, de água? muito, muito novo, lá talvez com meus 8 anos de idade, eu inventei de abrir uma fábrica de pipa, que eu brinco com todo mundo que eu comecei a empreender ali sem nem saber que era isso. Com 8 anos de idade? Por aí, por volta dos 8 anos de idade. Eu empinava pipa na rua, como bom moleque criado ali Certo, no lado mais legal. da pouco mais próximo da periferia, era normal, aquela vida dos anos 90, era rua, futebol, bolinha de gude, Ah, coisa peão, boa, hein, carrinho de cara. rolemã, morava ao lado de uma viela maravilhosa para carrinho de rolemã, então eu vivi esse tipo de infância. Aham. Então pipa é lógico que fez parte da minha infância. E eu fazia pipa para venda. Então Caramba, você comecei você ali. você já fazia pipa com 8 anos, 8, 9 anos. 8, 9 anos já fazia pipa para vender. Aham. Então, assim, eu até brinco que eu, comecei a empreender ali e eu arrumei 2 funcionárias, velho, porque na época eu entendi que o trabalho mais difícil que a gente tinha para empinar o pipa, que mais demorava é fazer rabiola. Hum, Então eu contratei minha mãe e minha irmã. fazia os rabiola? É, mas só que eu não remunerava, então eu não posso nem falar, era quase Caramba. um trabalho escravo, né. Só que É eu é não tinha é o consciência disso, tá, seguinte, pessoal, eu a desculpa ó, aí. olha, qual o nome delas? A minha mãe Evani Hã. e a minha irmã Simone. Ivani e Simone, é o seguinte, agora vocês podem exigir aí dele aí, já que vocês trabalhavam e não era nem registrado, gente. Ó, já entra com o processo contra ele aí. Brincadeira, hein. Na de pipa, tá, pessoal, naquela lá, na de hoje não. É, de pipa, de Na época pipa. de pipa. Enfim, dali, obviamente foi uma coisa muito de infância, não tinha uma maturidade para tudo isso, Sim, nem você nem então sabia o que que não era, sabia o né. que estava acontecendo, de fato não sabia. Sim, sim. Hoje eu entendo, porque o meu DNA hoje se vai se tor vai transformando essa coisa mais sólida, né, então você vai entendendo que já vem um perfil mais empreendedor. Mas você tinha alguém na família assim, cara? Como que hoje porque assim, o que eu vejo, às vezes, dentro da família já tem alguém na área comercial, alguém que tem um sangue de negócios e tal. Você já tinha alguém para se inspirar ou não? Foi acontecendo? Não, Roger, assim, eu tive um lado de educação muito bom, um lado de família muito bom. E o meu pai sempre foi um cara que fez de todo o esforço para manter a família. Tá, Nós somos do agreste da Bahia, uma família com pai e 4 filhos, onde eu falo que eu tenho mais 2 que foram adotados, que são 2 tios que viraram irmãos, que cresceu legal. moraram na minha casa desde todo sempre. Então eu tenho respeito como tio, mas são pessoas que participaram da minha formação como homens também, essas 2 Olha que pessoas. legal. Então e o meu pai, por ser uma pessoa que precisava sustentar toda uma família dessa, vindo de uma condição tão baixa, ele fez muitas coisas. Ele de apresentação, ele se apresenta como um empreiteiro de obra, foi Tá, pedreiro, empreiteiro, tá. mas nesse percurso de vida, ele saiu pelo Brasil vendendo relógio, câmera de bicicleta, pneu de bicicleta, vendeu sorvete. Olha que legal, Então, cara. assim, por mais que a história dele não foi forte para passar pra gente na linha comercial, eu sinto um pouco dessa veia Sim, por parte dele. sim, sim. Mas dentro do meu ambiente familiar, ter essa linha mais empreendedora de querer buscar algo um pouco maior, eu fui o pontapé inicial da família, nesse sentido, de estrutura um pouco maior e mais, vamos assim, mais atual, né. Sim. Hoje tem essa organização um pouco maior. Uhum. Então, durante um período, eu sempre apresentei que na minha frente, no lado familiar, eu sempre tive uma floresta a ser derrubada, mas nas minhas costas eu deixo uma estrada para a nova geração que está vindo. Que legal, Por cara. conta de tudo que aprendi nesse tempo, formar a empresa, começar a estruturar, pensar em algo um pouco maior. Hoje eu olho muito para essa linha de agregar com meus colaboradores. Os meus colaboradores fazem parte de um ambiente muito familiar. Você É, acha que hoje uma empresa, para quem está iniciando, tem que ter um ambiente, eh, de flexibilidade com do funcionário chegar até o empresário, até o dono, ter um ambiente agradável, não ter aquela coisa muito tensa para trabalhar, como que é? Como que você olha, consegue para mim é isso, somos todos seres humanos, somos iguais. No meio de um ambiente adulto, todo mundo entende o que tem que ser feito. tá, Obviamente que você tem que cobrar determinadas coisas, você sim, tem que sim, expor de uma maneira, mas eu acho que isso não é necessário um comportamento, às vezes, agressivo. sim, A hierarquia ela tem que ser obedecida, porque é dali que surgem muitas ideias, sim, projetos, metas, tudo está ali.
mas o respeito com os colaboradores tem que existir. São eles que fazem tudo acontecer, são eles que entregam. Eu brinco não, é uma coisa muito séria para minha parte espiritual, como eu falei. Então, quando um colaborador sai de casa e faz uma oração pedindo algo de especial para o dia dele, para que eles tenham um dia produtivo, que leve algo melhor para sua família, ele está fazendo oração automática por todos nós aqui dentro. Ah, Porque isso é dentro da legal. empresa não tem como a gente crescer se todos não crescerem. Então eu Entendi. olho muito para essa linha dos colaboradores, são peças fundamentais para acontecer as coisas dentro da Ah, senão empresa. não rola, né, Não, cara? não rola. Infelizmente existe uma ideologia de pessoas que fala que funcionário é algo que transmite algo ruim dentro da empresa, que Já é ouvi falar assim, muitos não sei se textos você ruins. não sei se eu já ouvi falar assim, é o mal necessário. É um mal necessário. Já Cara, ouvi falar isso, quando cara. eu falo de um mal necessário, nós estamos falando de 18 colaboradores, É um como que eu ativo faria esse tipo importante. de trabalho? É, É o meu ativo mais importante, são os concordo, colaboradores. concordo. Então, não tem como eu olhar de maneira diferente para eles. Sou totalmente acessível dentro da empresa, me sinto dentro de um ambiente, que eu me sinto bem de passar, faço brincadeira com todo mundo, Legal. passo um, tá vacilando, dou peteleco na orelha deles mesmo, brinco, mas também se der peteleco na minha orelha tá Tá tudo tudo certo, certo. porque eu acho que isso faz parte. O ser humano, nós somos de uma linhagem toda igual, onde todo mundo pode ter acesso um ao outro, Sim. sabe. E até faço na minha contratação, uma das coisas que eu bato muito forte, eu cobro do pessoal crescimento pessoal para eles. Ah, que Final legal. de ano, eu reúno um por um, pergunto para eles quais são as metas que eles têm, Pessoais. pessoais, e eu Ah, exijo que eles tenham uma meta pessoal, que legal. seja adquirir um carro, um curso, um passeio especial com a família. Eu participo muito, eu cobro muito isso de todos eles. Legal, cara. Isso é importante porque quando o funcionário, né, quando a pessoa tem um objetivo pessoal e ela sabe que para chegar àquele objetivo pessoal, ela precisa também crescer dentro da empresa para atingir esse objetivo pessoal, tá correlacionado as coisas, né? Sim, exatamente. Não tem como você não crescer dentro da empresa para atingir o seu objetivo pessoal, né? Seja É qual isso. for, né? Uma viagem, comprar um carro, pagar a faculdade do filho, né? Exatamente, Roger, essa que é a minha ideia. E hoje eu tenho aqui, por exemplo, é difícil ter algum colaborador que fica mais de um ano sem mudar de cargo dentro da empresa, ou não ter alguma evolução tem, alguma melhora. Às vezes entra numa situação financeira muito delicada, mas tem a liberdade de vir conversar comigo, a gente abre, faz um planejamento para ele, coloca para ele as contas, tudo detalhado, ó, pode ser feito isso, isso, isso. Então, assim, eu acho que é uma maneira muito interessante de contribuir com o futuro deles. A gente sabe que a educação financeira no nosso país, ela é muito decadente. Sim, Sempre foi e infelizmente ainda é. sim. Mas, Então, mas vem cá, a gente estava falando lá, né, na linha do tempo. Você com 8, 9 anos não sabia o que era empreender, sim, tá? E começou a fazer pipa, vender pipa. Querendo ou não, talvez, entre aspas, era uma forma de brincar ali, de aprender, se desenvolver e sim. tal. E aí depois você foi, aí você começou a vender água, cara. Aí nesse percurso eu fiz várias outras funções, né, trabalhei em vários outros setores, inclusive na construção civil. No momento em que eu estava na construção civil, por volta dos entre os 14 até os 16, 17 anos ali, eu aprendi muito. Um desses que vieram a ser criados com a gente, que é meu tio, ele me ensinou muito dentro da construção civil. Então a linha de pedreiro eu trabalhei em quase todos os setores S- ali, aprendi bem a profissão. Certo. Porém eu tive um problema de coluna muito grave naquele momento. Ah, E eu tá. já sabendo que eu tinha isso, eu comecei a olhar para uma alternativa, já me programando para sair da construção civil, porque eu Sim, sabia que não poderia manter naquele setor. sim. Então, foi onde eu fui trabalhar na casa de um cliente e ele fazia negócio de água, distribuía água. E ele me falou a respeito, eu fiquei extremamente encantado com o negócio, eu falei: "Meu, Tá. dentro da minha realidade financeira do momento, era o que eu É, poderia olhar, porque certo. era um investimento razoavelmente baixo para começar". Aham. Então assim eu fui fazendo, comecei trabalhando na construção e fui adquirindo alguns galões. Ah, Só que nesse tá. antes de estar pronto no meu ponto de vista pronto financeiramente, eu acabei tendo um problema um pouco mais grave na coluna e fiquei um pouco travado durante alguns dias, e aí eu Certo. tive que abandonar de maneira imediata, Sim, parar de vez. parar de vez. E aí eu já estava com uma estrutura razoavelmente pronta da água, fui. Só que faltava o conhecimento, o fluxo Sim. de caixa, toda essa estrutura para manter. Eu tinha os garrafões, tinha um carro que eu tinha acabado de comprar, uma Fiorino também, já Financiada? também financiada, bem antiguinha ali, e só que não tinha estrutura para manter o giro, eu não tinha cliente, não sabia captar cliente, não sabia estruturar esse negócio. Tá. Então eu tive um problema com o fluxo de caixa.
Ah, Então você ali desculpa te cortar, mas você acha que hoje os problemas das empresas, dos empreendedores, para quem está iniciando, é o fluxo de caixa? O cara não tem, não gasta o que gasta mais do que entra e confunde os gastos pessoais com os gastos da empresa. Como que isso é é? fato, é fato. Eu sei que eu vou dizer algo que muitas pessoas vão contrariar que tá ouvindo, no sentido que fala: "Você não pode misturar o gasto pessoal com o gasto da empresa". Tá, Mas galera, não misturar gasto pessoal com o da empresa quando você está começando e vindo de um zero, como por exemplo, eu comecei, eu não descobri a maneira de ser feito isso ainda, entendi. entendeu? Porque você tem que se estruturar pessoalmente primeiro para você sobreviver. Então, Certo. o básico da sobrevivência, ele vem disso, então não tem como você não misturar. E até então você nem sabe fazer essa gestão ainda. Sim, Como separar? Quanto de fato você deveria ganhar? Aí eu olho qual deveria ser o meu salário na época que eu comecei sendo vendedor, comprador, motorista, expedição, financeiro, tudo isso. Qual que seria o meu salário? verdade. Então, é muito difícil você começar já separando, mas de fato, quando você estrutura pensando que tem que ser feito isso, olhando para as coisas que você tem que fazer, te dá um norte bem interessante na sua jornada. Aí tem que ter esse controle, esse Aí você tem que ter esse entendimento. entendimento, falar: "Ok, eu não estou separando agora, mas é necessário separar. A primeira coisa que eu devo fazer para começar a minha empresa é separar o meu pessoal da minha empresa". Entendi. E quando foi a transição, cara, de água para materiais elétricos, Então, velho? aí de água, eu fiquei ali uns 3 anos batalhando na Batendo água, cabeça. batendo cabeça, batendo cabeça. Foi uma escola fantástica. Eu saí da água porque um amigo meu, até padrinho de casamento, ele olhando para minha situação e vendo que eu estava insistindo muito num negócio que estava dificilmente sair, ele falou: "Mano, não aguento mais você sofrendo assim". Foi lá, me apresentou numa empresa do segmento que eu trabalho hoje, que é material elétrico, Tá, e quando eu entrei lá, aí foi meu primeiro trabalho, registrado, CLT, e tá. dentro de uma empresa da linha de comércio. Ah, Aí foi onde eu falei: "Ah, ali, cara, eu falo pra você, foi uma virada de chave na minha vida", porque quando eu entrei naquela empresa, eu olhava pra aquilo como parte de diversão, falei: "Meu, é isso que eu quero pra minha vida, você é tinha isso". quantos anos? Ali eu tinha 19 anos. 19 anos. Qual o Isso. nome da empresa, né? 4A. 4A. Ela Isso. existe ainda? Existe, é uma grande player do segmento Ah, em que Guarulhos, legal, cara, sabe. É legal. uma empresa muito bem estruturada lá, empresa assim que eu É saí uma de lá, referência para você. é uma referência e até mesmo porque as pessoas, os donos de lá, são pessoas que eu coloco dentro da minha linha de amizade Ah, que hoje. legal. Hoje Foram você tem contato com eles ainda? Tenho contato com eles, tenho muito carinho com eles, a história nossa, fazem 15 anos que eu fiquei nessa empresa durante 5 anos. Tá. Faz 15 anos que eu saí de lá e eu sinto que eu deixei um legado lá dentro. Ah, que Eu sinto que eu deixei bacana, uma cara. história lá dentro. Que legal, Então, assim, eu tenho uma ótima relação com eles e tenho muito prazer de falar no nome deles. legal. Você acha que quando você iniciou, talvez não, na 4A. 4A. Mas depois você começou a ver que você estava empreendendo no outro CNPJ dele? Você estava tendo já esse espírito de empreendedor ou não? Dentro da 4A já? Dentro da 4A já, porque, assim, até quando eu fui me desligar da empresa, o dono lá ele mesmo me falou, quando eu fui pedir para sair, ele me questionou se eu iria para uma outra empresa. Ah, E eu falei: "Não, eu vou sair porque eu quero montar uma empresa nesse segmento nosso, assim, 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 e assim". qual foi a reação dele? Foi a Sim. melhor, porque a Ele te reação apoiou? ele só virou pra mim e falou assim: "Se você fosse pra uma outra empresa, eu iria Cobriu oferta? tentar cobrir a oferta, iríamos conversar, negociar Sim, para que você sim. ficasse". Mas não, esse dava pra perceber já que esse seria o seu Que caminho. legal. Então ele não te travou, né, cara? Ele te deu Ele me deu asa, asa para você. cara, eu vou falar pra você, tudo que eles fizeram não tem como eu descrever em palavras a gratidão que eu tenho. Porque eles me apoiaram, me incentivaram, me deram crédito. Em momentos, determinadas empresas de grande porte, para você cadastrar, para você ter crédito no mercado é muito desafiador. Sim, Ninguém te conhece. Então teve frase do tipo: "Se determinada empresa não te liberar o crédito, pede para ligar para mim". Eu Foi necessário usar sim, dos essa contatos, oferta, network aí. aí o fornecedor ligou para ele e me retornou, falou: "Ó, não sei o que vocês têm com ele, mas pelo que eles falou, você pode comprar".
E depois eu fui saber, né, fui: "Cara, o que eles falaram, né?" E ele falou que se eu não pagasse, eles pagariam. Caraca, velho. Então, assim, pra mim é uma coisa que realmente tá na minha história, do lado como Nossa, que pessoa, top, empresa, cara. tudo isso. E de verdade, eu falo até pra galera que tá me ouvindo: "Pessoal, eu só fazia o básico, tá? Só fazia o básico. O básico bem feito. Eu só fazia o básico bem feito. Eu chegava no meu horário, cumpria minhas obrigações, me empenhava pela empresa de bater meta. A minha meta sempre foi minha, nunca foi da empresa. Então eu nunca tive limite como vendedor. Me apresento como vendedor, porque eu me sinto bem sendo um vendedor. Você acha que hoje, cara, o setor de vendas é o coração da empresa? Eu acho que tem que ter esse o dono da empresa tem que ter esse time comercial, tem que ser um vendedor, cara? Não diria que tem que ser um vendedor, mas ele tem que entender que vendas em qualquer setor é o que movimenta o mercado. Tá, Vendas é o que faz o dinheiro entrar na empresa, vendas é o que faz a sua empresa progredir dentro de outras empresas, tá. vendas é o que faz a receita Não da tem empresa. é, Todo o restante da empresa, ele é fundamental para que sim, toda a aconteça. estrutura. Óbvio, tem que acontecer toda a estrutura. Não adianta Logística o meu vendedor vender bem e a minha entrega não entregar de acordo. tem que Não estar ali. tem que estar tudo alinhado, tem uma cultura hoje aqui eu tenho uma cultura muito forte, hoje eu tenho um código de cultura na empresa. Então o Legal. meu motorista que ele vai entregar, ele tem que obedecer algumas regras dentro da empresa que ele entra, ele tem que ter uma educação a conversar, a se explicar para o meu fornecedor na hora que está entregando material. Não pega mercadoria. Eu trabalho com material bruto, mas eu não preciso que o meu motorista seja bruto para fazer a entrega. Boa. Então, assim, existe todo esse código de conduta hoje dentro da empresa. Legal, cara. Então você já veio a passando esses valores que que você veio aprendendo também para todos os funcionários da Souza Elétrica, né. Exatamente. Que Eu já vim legal, passando cara. tudo isso, porque faz parte da cultura da empresa. E deixa eu te falar você pensou em desistir? Teve dificuldade, cara? Você falou assim: "Putz, mano, não vai dar, cara, eu vou parar". De parar, não. Em nenhum momento nunca passou pela cabeça de parar. Tive muitos problemas, muitos problemas. No começo, infelizmente, teve pessoas que agiram de maneira desonesta. Tem, né? Tem, infelizmente tem. Não dá para você pintar o mundo de De flores, porque não é. tá. Infelizmente teve pessoas que, entendendo que eu estava começando, e pessoas que eu conhecia muito bem, Uhum. entendendo que estava Até começando. até pior, né? Porque essa pessoa que você já conhece, imagina um cliente que você já conhece há muitos anos, sabe da estrutura financeira que ele tem, da linha de cliente que ele atende. Quando ele veio comprar comigo, eu entendi que ele tinha toda a estrutura para me efetuar o pagamento. E ele simplesmente não Não efetuou pagou. não honrou os compromissos por não querer pagar. Condição financeira a empresa dele tinha. Você encontra muito isso dos empresários aí, algumas empresas ou não? Não, não vou dizer que é muito. São Não, poucos, são né? Ainda poucos. bem. Graças a Deus, assim, a minha visão sobre o mercado é que temos muito mais pessoas honestas do que desonestas. Que legal, cara. Muito mais. Tem aquela pessoa que vai negociar com você, que vai te pichinchar, vai querer tirar tudo que puder da sua margem, mas a partir da hora que ela falou aquele valor, ela honra o compromisso. Entendi, entendi, entendi. Caramba, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Eh, Aonde você quer chegar com a Suzy Elétrica, cara? Roger, chegar com a Souza Elétrica, a gente sempre pensa em tamanho, em estrutura, em fazer várias lojas. Eu penso em ser na Souza Elétrica, proporcionar o melhor para os nossos clientes sempre, dentro da nossa cultura. Então, de acordo com o que eu puder crescer, obedecendo os nossos valores, eh, é o meu objetivo. Ter uma empresa sólida, uma empresa que consiga manter esses valores, porque às vezes o crescimento, ele impede muito você manter os seus valores. Sim, Crescimento de estrutura, de quantidade de lojas, isso te gera um um até pra você ter um controle disso deve ser é difícil da cultura, né. É difícil, porque é difícil você ter tantas pessoas que estão, Engajadas engajadas nisso, sabe. Então o meu objetivo com a Elétrica Souza é só que ela seja uma empresa sólida, que prospere na vida das pessoas, nos colaboradores e nos clientes. Falar assim: meu objetivo é faturamento de não sei quantos milhões", não olho para o número, mas eu olho para o que estiver agregando para o cliente e para o colaborador. hoje você acha que é o diferencial. É o meu diferencial, sem dúvida alguma. Ô Valtinho, a gente tinha conversado uns dias antes, e você falou assim: "Ah, Rogério, eu tenho um grupo de mentoria ou de alguns empresários que eu converso, passo um pouco da sua experiência para eles".
como tá sendo para você, cara, conversar com esses empresários? O que você está identificando de problemas aí, decorrentes, Eh, o que eu vejo recorrente recorrentes? são a mentalidade. Eu vejo no empresário a mentalidade já muito meio que engessada, daquele velho padrão de gestão, muita chefia, muita cobrança, muitos querendo o crescimento está muito associado a ganhar mais, é sempre o ganhar mais. Não valorizam muito a cultura da empresa, o porquê que eles estão no mercado, sabe. Às vezes não tem nem a cultura, né, nem Nem sabe. eu sinto que não tem, boa parte do grupo não tem cultura dentro da empresa. Por que que Caramba, estão ali? Só pelo dinheiro? Se fosse só pelo dinheiro, eu acho que seria até uma cultura ainda. Por que que vocês fazem isso? Meu, para ganhar mais dinheiro. Mas não, só estão fazendo meio que por fazer. tá no Tá automático meio que no ali. automático. Por que que você faz isso? Ah, Porque tem que fazer, pagar as contas. pagar as contas. E às vezes associa que, tipo assim, não, é que eu gosto de empreender. Mas, cara, Mas eu acho que será? eu realmente me questiono nesse ponto. Eu sou muito questionador nesse ponto. Será que você gosta realmente de empreender? O que que é empreender? Por que você está empreendendo? Não é para criar algo? Quando você cria algo, é para quê? Para quem? Por que que você está fazendo isso? Acho que as pessoas não têm essas perguntinhas do porquê e para quem. Hoje você acha que pra uma pessoa que quer empreender, qual as habilidades ou qual, eh, essa habilidade que ela tem que ter para empreender? Qualquer um pode empreender, você acha? Qualquer um pode desenvolver esse espírito empreendedor? De maneira Porque empreender no Brasil não é fácil, né, cara? de maneira romântica, qualquer um pode empreender, mas infelizmente nós não vem na nossa cultura, dentro de casa, familiar, Tá, empreender. E eu vejo que as novas gerações continuam mantendo o mesmo padrão, tá, sabe. Eu respeito muito o lado durante muito tempo, Roger, eu me expressei de uma maneira muito equivocada quanto ao ensino. Eu sempre fui muito crítico do sistema nosso de ensino. tá, Então, às vezes, eu falava que o nosso ensino, a estudar não te levaria para algum lugar muito benéfico, porque sempre a gente escuta que você tem que crescer, estudar, formar, faculdade, pós-graduação para você ter um bom emprego. certo. Se eu estou te educando já na base da escola para você ser um bom funcionário, cara, sua mentalidade não vai conseguir destravar para empreender. Entendi. Você veio com toda essa base. Então, por que que eu falo que eu me expressava mal sobre isso? Porque eu falava que eu não tinha estudado. Diferente, eu não fiz uma graduação de uma faculdade, mas eu sempre estudei muito. Eu sempre li muitos livros direcionados a negócios. Tá. Eu era uma criança estranha, né, vocês já viram. Eu Uhum. assistia Pequenas Empresas, Grandes Negócios quando eu era criança. É mesmo, cara? Então, assim, eu era muito então, nesse sentido, eu sinto que eu fui destravado sempre com essa relação. Na escola, minha mãe sempre recebia reclamação pelo quanto que eu falava em sala de aula. Tá. Hoje eu tenho isso com a minha filha, e eu olho que Você já recebeu reclamação da escola, caso dela? muito não, é só assim, a Lorena, que é minha filha de 8 anos, A Lorena, tem 8 8 anos? anos. E o A e o escola e o outro filho? é o O Bernardo, Bernardo tem tem quantos anos? 3 anos. 3 aninhos. Ele aqui certamente estaria pendurado aqui nesse teto aqui, ó, balançando. Olha papai", o Que moleque é legal, da hora. cara. Então, assim, a minha filha sempre toda reclamação que a escola faz dela, é porque ela fala demais. E Tá. eu vejo que a maior potência que ela tem é a comunicação. Então, entendi. A escola te coloca muito na linha de igualdade. Você não é Seguir. bom em português, mas você é excelente em matemática. Vamos te segurar na matemática para te manter no português e todo mundo E talvez seria o contrário, vamos intensificar mais o que você é bom, né, e você crescer mais, né. o meu ponto de vista é esse. No caso dela, a comunicação. No caso dela, comunicação. Hoje, olhando para isso, eu já tenho ela na aula de teatro. Ah, que legal. É o que ela adora fazer. Ela faz na escola, tem parte de música, é o que ela gosta. Então você vai Tudo vai colocando para ela ir conhecendo algumas coisas e ela vai se desenvolvendo aquilo que ela gosta. exatamente. Você não trava ela, fala assim: "Não, agora você tem que fazer isso e pronto, acabou". A gente quando era criança, você lembra quando criança, a gente não podia falar no meio dos adultos. É verdade, Criança não podia falar no meio dos adultos. Aí nós crescemos e de repente viramos adultos. Como que eu converso com um adulto, sendo que eu não fui educado a falar com adulto? verdade, Durante verdade. muito tempo você fica como uma criança. Então, esses são os pontos que eu acho que faz a diferença de ser ou não, conseguir ou não empreender. É nesse ponto, você tem potencial? Sim, mas você vai ter que quebrar muitas barreiras que foram colocadas durante sua trajetória de vida. Caraca, gente, olha que top, hein, meu. Que top tá esse bate-papo aqui.
essa conversa. Já estamos entrando aqui em PNL, crenças. Caraca, É, né? é Tá bem assim, realmente, né, meu? tá bem assim, bem profundo, né. Total, mas assim, eu acredito nisso também, viu? Porque essa questão de crenças, de como você foi educado, de como você foi criado, isso vai impactar na sua fase adulta e isso vai te travar para alguns objetivos que você queira crescer, né, cara? Muito, muito. Quantos objetivos uma criança não tem? De querer olha um carrão passando na rua, aí você fala: "Meu, sei lá, vamos falar uma Porsche, uma fortuna em dinheiro". Aí você olha para aquilo dali e você fala assim: "Meu, eu não posso". O seu pai vira para você assim: "Meu, nem olha isso aí, você não pode, isso não é para você". Já, Já matou você na raiz, você nem começou a criar vontade. Como é que você vai direcionar isso para o seu objetivo? caraca, é verdade. Filho, começa, pega um carrinho velho, pega um carrinho velho, isso aqui é o que você vai fazer, você vai aprender a mexer nele, ele vai quebrar, você vai aprender a arrumar. Pega uma Kombi, né? Não, Você pega comprou uma Kombi, cara? comprei uma Kombi, mas O a que minha ainda tá a trabalho. mas você tá trabalhando, que A minha bom. está a trabalho, Você comprou ela para entrega ou não? eu comprei ela para entrega, Que legal. isso. Que ano que é a Kombi? Ela é 2012. Das últimas É, já. dessas últimas já. Que Porque eu legal. comecei com a Fiorino, né. Todo o Tem a começo da Fiorina, não? tenho Fiorino hoje também na Mas tem a frota da primeira, empresa. não? Não, a primeira eu não tenho, mas confesso pra você que hoje eu me arrependo de ter vendido, porque eu gosto de guardar a história de maneira Quem material. sabe você encontra ela ainda, né? Se eu encontrasse ela, até vou falar pro pessoal aí, hein, eu ainda conheço a placa dela, não tá guardado ali os dados dela. Que Então legal, se eu cara. achar, eu compraria ela pra ter ela guardada na nossa história. Que acho que é importante, né, cara? É muito importante. Hoje eu falo assim, até, hoje, quem vem conhecer, quem entra na loja, os novos clientes não conhecem a história, não consegue nem imaginar que há 15 anos atrás tudo estava começando da maneira que começou, Sim. sabe. Nós começamos a empresa, eu no meu quarto de solteiro, com um telefone celular, eh, uma moto e um carro, ambos bem velhinho, tá. Tô te falando aí, essa Fiorino que eu tinha, se eu não me engano, era 97. E a moto era uma Titanzinha das primeiras que tinha. Certo. Então, assim, eram veículos muito, já desgastados com o tempo, bem Sim, velhinho mesmo, sabe. sim. Então, com esse telefone, eu mantinha a rotina inicial de pego a moto, coloco dentro da Fiorino de manhã, aí eu me posiciono em determinado local onde eu tenho acesso a alguns fornecedores mais comuns do meu dia a dia. Tá, Ali eu pego um caderninho do meu lado e começo a ligar para uma meia dúzia de contatos que eu tinha. tá, Aqueles contatos eu sempre realizava alguma venda, tá. eu ia para o ponto, recolhia, aí eu analisava, né, se o material precisava ir com o carro Ou ou com a não. moto. Mas o que era diferente era quando eu tinha, 3, 4 lugares para entregar e tinha volume que era de carro e volume de moto. Porque aí eu E ia para o aí? determinado ponto, pegava esses 3 pedidos, aí eu posicionava o carro, beleza, Aham. daqui eu faço essa entrega e essa entrega de moto. Tá. Volto, deixo a moto era num posto de gasolina, deixo a moto no posto, pego o carro, vou e faço a entrega e retorno para a base. Não tenho mais nada, entrava em contato com os clientes novamente, não tenho nada para hoje, coloco a Fiorino dentro a moto da Fiorino novamente, volto para minha casa e ali eu Caraca, velho. pego os pedidos, Aham. formalizo todo eles em bloco de pedido mesmo, Tá. porque assim, era uma relação muito de confiança. Eu entregava o material para meus clientes sem pedido, sem papel, sem nada. Nossa, cara. Então, assim, era uma relação de muita Sim, confiança, assim. sim, sim. Então, ia lá, formalizava todos os pedidos, aí em determinado momento ia lá e mandava o fechamento para eles. Minha primeira nota fiscal também era manual ainda, não era eletrônica. Certo. Então não tinha sistema, não tinha nada disso, era tudo na mão Na mão mesmo. mesmo. Então chegava à noite, emitia as notas fiscais, aí eu acho, não sei se ela tinha boleto naquela época já, agora não me recordo essa parte do boleto, mas eu acho que já tinha boleto sim. Sim, Aí se sim. tinha boleto, ia emitir boleto, enfim, ia dar o jeito dos fechamentos, de como eram os recebimentos. E tudo a parte financeira eu fazia à noite. Caraca. Então essa era a rotina, sabe, todos os dias tinha essa rotina, do que eu ia fazendo ali. Eh, com o passar do tempo consegui contratar um colaborador que me auxiliava com compra e com as vendas, aí eu ficava mais tempo só na rua, eu já não retornava tanto para a base, e da rua era era muito dinâmico o dia, começava com entrega, pedido, retira, Venda, liga, venda, vai. porque ainda eu era o representante maior de vendas da empresa. É aquele lance de que o pessoal gosta de falar, é matar um leão por dia, 2 leões, era mais ou menos assim, cara? Era exatamente isso. Todo dia era um dia completamente novo, sabe, Entendi. sem muita expectativa.
Então, durante muito tempo você não conseguia prospectar cliente, porque era uma rotina muito corrida. É, porque você tinha que entregar, depois tinha que aquela missão de, prospectar, chegava à noite, tinha que fazer o fechamento, fazer o Exatamente, caraca, exatamente. cara, Então era uma rotina assim, desafio, hein. por isso que eu falo, hoje, olhando para tudo isso, eu falo: "Caramba, era complicado", mas vivendo aquilo não era, porque o propósito era muito claro, eu sabia muito bem o que eu estava buscando. Você já sabia aonde você queria chegar. Eu já sabia que eu queria mudar o meu estilo de vida. Legal. Estava muito claro para mim. Eu sabia que eu queria, trilhar um caminho diferente do que eu fui educado. Eu sabia que eu queria entrar criar novas oportunidades, Uhum. sabe. Eu queria muito isso aqui, ó, esse mundo que a gente está vivendo hoje aqui. Uma empresa organizada, com alguns colaboradores. Eu olho que eu quero sempre mais colaboradores. Eu olho muito para isso, até o que que você quer? Muitos colaboradores, sabe, muitos colaboradores. Gerar muito emprego, Gerar muito emprego. gerar muito emprego. Eu Legal, falo às muito vezes aí isso. eu pego alguns empresários que eles vêm numa vertente, assim, que é um negócio com quase nada de colaboradores, tá. É, É é a é visão, é a visão de cada de um, cada um. sabe, tipo, como eu falei, eu vejo o colaborador como um patrimônio da empresa. Eu analiso a empresa pela quantidade de colaborador que ela tem. Caraca, Então a quantidade de colaborador que ela tem, realmente é quem vai me dizer a potência dessa empresa. caramba. Claro, tem situações, né, tem empresa que não tem como você adicionar muitos colaboradores, Ah, não, sim, sim. mas, na linha de comércio, que é o meu setor, Tem que ter, né. tem que ter. Para mim faz Você faz sentido, tem venda, que ter. pelo online também ou não? Hoje eu E-commerce? hoje eu atendo quase todos os canais. Tenho Entendi. e-commerce, tem marketplace, faço venda pelo telefone, WhatsApp, E você também faz suas vendas? também faço minhas vendas, Tem também as suas continuo. metas? Também tenho minhas metas. Hoje eu estou migrando um pouco para sair um pouco do operacional. Hoje eu treino um pouco mais os meus colaboradores Tá, para eles venderem mais. Hoje eu entendi, estou um pouco mais nessa linha. entendi. Entendi, você vai, até para você ter um tempo mais com a família, uma qualidade de vida um pouco melhor, né. Exatamente, exatamente. Inclusive, isso é uma das coisas que eu mais olho para lado do colaborador. O que você escuta muito é os médios, pequenos e médios empresários é falar que trabalham muito, que vivem no trabalho, Uhum. sábado, domingo, não tem tempo para a família. Cara, eu tenho tempo para minha família. Eu consigo agregar uma vida que eu trabalho bastante, mas eu consigo ter as minhas férias, eu consigo ter o meu tempo de qualidade com a minha família, eu consigo ir acompanhar a rotina dos meus filhos nas escolas, Levar ela no teatro. levar ela no teatro, Legal. acompanhar ela em alguma apresentação, independente do horário. Tudo programado, claro, não dá simplesmente pra você fazer de qualquer Largar, jeito, sim, sim, sabe. se Se organizar, né, organizar, eu acompanho. E isso é uma coisa que os meus colaboradores fazem. Eu não admito um colaborador meu perder a apresentação de um filho na escola, porque tá trabalhando. porque está trabalhando. Já fala: "Meu, você sabe, acompanha, se a não ser se você quiser ir, Aí é porque diferente, aí é a sim. rotina, você não quer participar disso do seu filho, mas aqui dentro você tem oportunidade. Organiza, faz o seu trabalho, deixa ele pronto. Às vezes você só muda o horário do seu almoço, Sim, se sim. for necessário. Eu nem exijo isso, até porque se ele sair na hora do almoço e ele chegar aqui e falar que não almoçou, ele vai ter que almoçar. Ele tem que almoçar, não tem como não almoçar. Que legal, cara. "Ah, mas vai extrapolar o horário", gente, É, cara, é muita mesquinharia você fazer conta de 10 minutos, meia hora. e tem muita gente que faz isso, Dentro né. muitos, muitos. Aí eu já associei que o seu colaborador é vagabundo, é preguiçoso. Ah, tá. "Ah, não, você dá uma oportunidade do cara, era uma apresentação de meia hora, ele gastou 1 hora e meia". Cara, termina com seu filho, seja pai, seja presente ali, sai dele, parabeniza ele, dá um abraço nele, sabe, você tem que fazer, não é só você chegar lá do palco, olhar e bater palma e sair fora no meio da apresentação. Não, ou você vai e esteja 100% ali naquele momento com seu filho, ou vai também, sabe. Dentro da empresa chegou aqui, cara, sinceramente, se você não souber se organizar para ter 1 hora e meia, 2 horas, 3 horas de ausência, uma vez no ano na empresa, 2 vezes no ano, convenhamos, né. Caraca. É, e isso eu vou te falar, cara, poucas empresas têm essa visão, e quando o colaborador percebe isso, ele valoriza mais a empresa que ele tá, né. Eu sinto isso, tanto que eu não tenho rotatividade de colaborador, não tenho. Os meus colaboradores aqui, os que têm pouco tempo é que acabou de entrar. O mais velho tem quanto tempo aqui? O mais velho aqui agora,
Eu acho que tem uns 8 a 9 anos. Olha só, cara, que legal, Uns 8 a 9 anos deve ter. que legal, cara. E realmente essa questão de rotatividade acontece muito, né? E é ruim isso porque é ruim para o cliente, né? Que o cliente acaba se acostumando com aquele atendimento, Sim, né? E essa rotatividade acaba gerando até um custo para a empresa, né? muito alto, né. Como disse, se você contrata errado, sai caro, Sai caro. então você tem que aprender a contratar, então você tem que aprender a contratar e treinar. Fala: "Cara, todo mundo tem talento, olha, todo mundo tem talento, basta você entender". Então hoje no meu dia eu tenho que administrar pessoas, eu tenho que entender, extrair o melhor de cada um. Todos têm o seu melhor. E quando você olha para a pessoa, para o ser humano, parece que tudo fica muito mais claro. Cara, dificilmente você vai ter uma pessoa que sai de casa tentando prejudicar o próximo. É, não faz sentido, né? Não é o normal, não é o normal isso, sabe. Então, eu tenho muito esse olhar. Infelizmente, muitas vezes você acaba se decepcionando, Faz parte faz do parte, negócio, né? sabe. Eu me decepcionei com uma pessoa, mas eu também de contrapartida tive acerto com 10. Cara, na família, a Então, gente decepciona no grupo da família, né? até quanto você vai valorizar as decepções? E até quanto Não essa vale a pena, né, decepção cara? realmente vai impactar Não no vale a no pena. seu negócio, na sua vida? Nem vale a pena. Foi só uma eu considero que tudo foi mal entendido. Foi mal entendido. O Rogério só tem um comportamento de não gostar de determinadas coisas que eu gosto muito, e Tá tudo certo, tá cara. tudo certo. Cara, isso é uma mentalidade bem evoluída, viu, cara? Tem muita gente que não pensa assim, não, né? O tempo vai ensinando. Quem você vai empreender, você tem que estar disposto a conviver com pessoas, você tem que estar disposto a aprender coisas novas. Se não gostar de Se gente, não gostar de nem gente, começa. não começa, velho, é difícil. Pra mim eu não consigo imaginar você abrir um negócio que você não gosta de pessoas. Eu sou de vendas, né, velho. Como que É, eu sou de vendas e não me relaciono? não vai. Como que eu sou de vendas e não entendo a sua necessidade? Eu sou vendedor, eu tô aqui para resolver o seu problema. Eu tenho que entrar na sua realidade. Qual que é Boa. o problema para você? Tem que ter você. Dá pra desenvolver uma pessoa para vendas? A pessoa aquela pessoa assim, cara, tímida ou puta, eu nunca vendi, não sei. Claro, Dá para desenvolver, cara? com certeza. Vendas é para qualquer um, velho. Qualquer pessoa vende. Tudo é técnica, tudo é estratégia. Vendas não tá no extrovertido. Extrovertido fala muito, tá, beleza, mas fala direito. É. Tá ouvindo, né? Ele tá ouvindo a necessidade do cliente? É, Então, assim, a venda ela acontece quando você obedece um roteiro para vender. entendi. E aí, com disciplina, com treinamento, com determinação, com engajamento, a coisa vai indo, A né? coisa vai indo. Caraca, gente, que bate-papo legal aqui na Souza Elétrico, com o Valtinho. Vários valores, família, saúde, trabalho, né? Tem que estar em harmonia, né? Essas questões. Valorizar o ser humano, valorizar o próximo, valorizar o seu principal ativo da sua empresa, que é o seu funcionário. Fica a dica. Valtinho, é o seguinte, estamos chegando no final desse bate-papo. Cara, se Caramba, mó deixar, a rápido, gente... hein? Ô louco, Boa, né? voou o tempo. Cara, é o seguinte, imagine agora que você tem a oportunidade de mandar mensagem para milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa mensagem vai chegar pelo WhatsApp, pela internet, por telefone, pela televisão, outdoor, enfim. Que mensagem, cara, que você gostaria de deixar para as pessoas? Roger, eu queria deixar mensagem para as pessoas, para começarem a fazer o que desejam, mas façam com todo o amor que puder. Dedica toda a sua energia no que naquele projeto. Acredita nele, por mais diferente que ele seja, sabe? Mas acredita e faça o melhor que você puder. Sabe, vai entrevistar uma pessoa, Roger, entregue o seu melhor, a melhor energia, um propósito em cima daquilo. Uhum. É basicamente isso, faça o melhor que você puder, certamente o resultado vai vir. E Cara, não desiste, mano, não desiste, acontece. Vai vir turbulência, vai vir dificuldades, sempre vai ter. E eu particularmente tive esse comportamento, é uma coisa minha, eu tive esse comportamento de não enxergar essa dificuldade e passei por ela. Mas se você enxergar, você coloca aquilo como um obstáculo. Sempre vai ter algum obstáculo, mas tenta minimizar ele.
é só um obstáculo para quem tem muito potencial. O ser humano tem muito potencial dentro dele, mas não desiste. Ajusta, mas desistir não. Caramba. Valtinho, e a experiência de gravar aqui um podcast dentro da Kombi, dentro da sua empresa, cara, como tá sendo? Ó, eu vou te falar a verdade, Fala a verdade. foi incrível, um prazer enorme estar aqui, participar desse projeto, participar da Kombi, que por acaso eu já sabia do projeto, mas encontrei ela na rua, num acaso. Ah, verdade. Minha esposa viu a Samantha, que eu quero deixar aqui um agradecimento em especial por ter vivido todos esses momentos comigo, ter acreditado, Legal. ter, eu falo, doado os melhores anos da vida dela para minha companhia, assim como eu doei também os meus melhores anos para ela. Durante muito tempo, Roger, a gente abriu mão de muitas coisas, sabe. Talvez a nossa juventude, ela foi um pouco impactada no que muitos vivem, mas para nós foi um prazer ter vivido tudo isso juntos. Então quero de fato deixar um agradecimento especial para Ah, ela com certeza. sobre, essa Samantha, história isso, a Samantha. 14 E, anos juntos, né, cara? na verdade, eu estou com ela desde 2002, Caraca, porque a gente começou a namorar em 2002, né. certo. Então, assim, a história ela é Bem muito longa, sim, então, assim, sim. Uma vida, cara. foi a formação de 2 adultos. Sim, uma Nós vida juntos. começamos no final de uma adolescência, onde você tem muitas coisas que você não sabe como agir, porque a gente nessa época a gente acha que sabe de tudo, né. Mas Uhum. depois que o tempo passa, você Sabe percebe que você não nada, sabe de nada. nada. Mas a gente foi amadurecendo juntos, acertando e errando juntos, e hoje a gente tem uma história linda de uma família que está construída com base sólida, de um companheirismo que não tem como ser medido, de uma base muito forte de maneira espiritual, dentro da nossa casa. Então acho assim, tenho muito que agradecer por ter vivido e estar vivendo Que tudo bom, isso com cara. ela. E e o projeto da Kombi, como a gente estava falando aqui, ele é muito lindo, ele é muito maravilhoso. Estar aqui, ser um dos convidados a estar aqui, sem dúvida é um orgulho para mim. Eu vou ter isso na minha história. Legal, Sabe, cara. vai estar na minha história. O primeiro podcast que eu participei foi ao lado de um um uma empresa tão maravilhosa, de uma cultura muito linda, muito forte. E Roger, para você, aqui agora como amigo, não como entrevistado, eu desejo toda todo sucesso, que você consiga atingir todas as suas metas, Obrigado, cara. sabe. É um prazer ver você construindo uma coisa tão espetacular. Então, de verdade, é uma gratidão que eu vou ter ela registrada nos meus pontos especiais da minha vida. Caraca, gente, que massa, gente. Olha que demais ouvir isso aqui. Ufa, muitos aprendizados, muita emoção. Valtinho, que Deus te abençoe, que você cresça cada vez mais com as suas elétricas, que você possa ajudar cada vez mais pessoas, famílias, esse lado humano seu, que é muito difícil a gente encontrar hoje nos empresários, né? Mas achamos também, a gente sabe que tem Sim. pessoas aí também que tem esse lado, essa gestão humanizada. Que Deus te abençoe, que você possa crescer cada vez mais. E quem sabe a gente gravar mais podcasts aí juntos, com várias histórias incríveis, de trazer pessoas aqui fantásticas, igual a sua história. Que Deus te abençoe, viu? Amém, Roger. Obrigado. E foi um prazer enorme estar com você aqui. Galera, espero de verdade ter contribuído um pouquinho com vocês. Tudo que eu entreguei foi de coração. Entreguei o melhor. De verdade, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Que demais, gente! Esse foi o nosso podcast. Ah, que demais! Ó, o pessoal gravando aqui também, ó. Legal, se você sentiu que esse conteúdo realmente vai ajudar, não só você, mas outras pessoas, por favor, compartilha aí pelo Spotify e também no nosso canal do YouTube. Entra lá, se inscreve para você receber histórias incríveis, histórias reais de pessoas que realmente estão fazendo a diferença. Muito obrigado, que Deus te abençoe e compartilha aí o nosso Conexão Combicast, o primeiro e único podcast dentro de uma Kombi. Um abraço, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.